Bom dia a todos, que a graça bondosa do Pai, da Santa Trindade esteja na sua casa, sobre o seu lar, cada manhã, cada dia, cada noite. Antes de passarmos ao estudo propriamente dito, o Departamento Infantil publicou um link também aí no informativo, no grupo informativo IPVN, de uma aula que foi gravada para as crianças. Se você olhar aí no WhatsApp, vai encontrar o link de acesso para a sua família. Aos demais irmãos, eu convido que abram a palavra de Deus, 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nós estamos trabalhando várias preleções sobre escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas. As últimas coisas são todos os acontecimentos que estão em andamento desde a primeira vinda do Senhor Jesus até o seu retorno na segunda vinda. Nós já fizemos aqui, hoje nós estamos no estudo de número 11, mas algumas palestras nós tivemos que subdividir, já estamos aí por volta do 16º estudo. A Bíblia sobre as últimas coisas tem por objetivo consolar a sua igreja. Sempre que você lê algo nas Escrituras a respeito dos últimos tempos, dos tempos do fim, você vai perceber que há uma palavra ou de conclusão ou de introdução falando que o objetivo disso é consolar o povo de Deus. Nós sabemos que os dias são difíceis, que eles poderão vir a piorar mais para frente, mas o que a palavra de Deus assegura a todo aquele que crê, a toda aquela que crê no Senhor e na sua palavra, é que o Senhor cuida do seu povo e Ele de fato está conduzindo a sua igreja para o desfecho final de todas as coisas. E um dos assuntos muito importantes relacionados a isso é a questão do surgimento do homem da iniquidade ou do anticristo imediatamente antes da volta do Senhor. Eu quero ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 6 primeiro. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Vamos orar, pedindo a Deus a sua palavra e a compreensão dela para nós. Deus santo, Deus querido, Pai amado, nós queremos pedir que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, que é luz, que é regra de conduta para todo aquele que ama e teme ao Senhor. Guarda a sua igreja, guarda o seu povo, instrui-nos na tua palavra, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Falando sobre o anticristo, nós já vimos até aqui que existem os sinais dos tempos e que estes sinais estão subdivididos em 3 categorias pelo menos. Os sinais que evidenciam a graça de Deus, que é a proclamação do Evangelho, a salvação da plenitude de Israel, conforme está em Romanos 9, 10 e 11.
Os sinais que indicam o julgamento divino, guerras, terremotos, fomes, a palavra de Deus também fala pestes ou pandemias, epidemias, e também os sinais que indicam a oposição a Deus, que é a tribulação e a apostasia, que nós trabalhamos no domingo passado, e hoje nós queremos trabalhar a pessoa do anticristo. O terceiro e mais notável sinal de oposição a Deus é exatamente o anticristo. E o texto mais claro a respeito do surgimento e da revelação do anticristo é o texto que nós lemos agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, destacando o que está escrito no final do verso 3 e o verso 4, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, requerendo para si adoração. Nós devemos observar que o sinal da apostasia está vinculado com a aparição do homem da iniquidade, conforme vemos aqui em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Observe também, você pode voltar aqui no texto, que a frase, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, Paulo liga as duas questões como uma só, ele liga com um i, sugerindo que o homem da iniquidade, ele se levantará no desenvolvimento da apostasia. Parece também que a própria apostasia será intensificada com o aparecimento do homem da iniquidade, porque nos versos 9 e verso 10 desse mesmo texto, que está logo a seguir, nós vemos Paulo dizendo: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Portanto, nós podemos esperar que essa apostasia final fique ainda pior após o aparecimento deste homem da iniquidade mencionado por Paulo aqui. Esse sinal também tem os seus antecedentes no Antigo Testamento, especialmente no livro de Daniel, nas Escrituras. Daniel fala, por exemplo, do pequeno chifre no sonho que Daniel teve das 4 bestas, e ele diz: profetizará palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Embora tenha havido um claro cumprimento dessa predição nos feitos de Antíoco Epifânio, o rei sírio ou Seleucida, que oprimiu os judeus e derrubou as suas leis no ano 68, conforme está narrado no livro apócrifo de 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 49, nós podemos ver na descrição de Paulo que o homem da iniquidade é um retrato do anticristo, havendo várias similaridades entre este homem e a figura apresentada em Daniel capítulo 7, 25 e 11, 36, eu coloquei o texto aqui para nós lermos. Depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E Daniel 11:31, deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Que depois Daniel repete em 12:11, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Que abominação desoladora seria essa? Quando você estuda a história e lê a respeito de Antíoco Epifânio ou Antíoco IV, no ano de 168 a.C., ele invadiu Jerusalém e, dentre muitas coisas, olha o que ele fez. Ele despojou o templo de todos os seus tesouros.
Ele sacrificou um porco sobre o altar, profanando o santuário do templo em Jerusalém, que os judeus passaram a chamar aquilo de abominação desoladora. Vocês se lembram que o porco era considerado um animal impuro e que não constava dos animais que eram utilizados no sacrifício. Então, quando Antíoco ele entra no templo e sacrifica um porco sobre o altar, ele profana o templo, tornando todo o culto realizado ali abominável. Ele saqueou Jerusalém e a deixou em ruínas, matou milhares de judeus e levou outros como escravos ao exílio. Ele publicou um edito real proibindo aos judeus de praticarem qualquer ritual religioso e que vivessem como pagãos. Ele obrigou os judeus a edificarem altares pagãos em cada aldeia da Judéia e a oferecer carne de porco neles. Obrigou os judeus a entregarem todas as cópias das escrituras sagradas para que fossem destroçadas e queimadas publicamente. E o decreto da suspensão dos sacrifícios judaicos vigorou de 168 a 165, exatamente 3 anos de duração, numa similaridade muito próxima das profecias bíblicas a respeito do tempo do fim. Há 2 passagens no livro de Daniel que falam dessa abominação desoladora ou a que causa desolação. E uma delas ocorre na descrição de Antíoco Epifânio, no capítulo 11. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício costumado. O sacrifício costumado era o sacrifício que acontecia no templo todos os dias. Na época de Jesus era às 9 da manhã e às 3 da tarde no santuário. E ele decretou que não acontecesse mais o sacrifício costumado e sacrificou um porco no altar do templo de Jerusalém. Então, essa abominação desoladora mencionada nessas passagens se refere a esta profanação de Antíoco Epifânio. Esse busto aqui é um busto do próprio Antíoco Epifânio que foi encontrado e depois levado para Berlim, onde ele permanece até hoje no museu daquela cidade. Ele dedicou o templo de Jerusalém a sacrificando um porco nele, e retirou todas as celebrações dos holocaustos contínuos que havia na determinação das Escrituras para o templo. E substituiu todas as oferendas judaicas por sacrifícios pagãos, incluindo porcos, e então colocou também um altar pagão no topo do altar do holocausto. Isso está descrito nos livros apócrifos de 1 Macabeus, capítulo 1, verso 45, 46, 56, e 2 Macabeus, capítulo 6, versículo 2. É exatamente a mesma expressão utilizada no texto da Septuaginta, nas passagens de Daniel, que nós acabamos de citar, por abominação de desolação ou abominação desoladora. O Senhor Jesus, ele chama a atenção para este fato quando em Mateus capítulo 24, 15 e 16 e também Marcos 13, 14, ele menciona que Jerusalém passará novamente por uma abominação desoladora. Ele diz no sermão profético, Mateus capítulo 24, quando pois virdes o abominável da desolação, a mesma expressão de Daniel, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aquilo que aconteceu no ano 168 com Antíoco Epifânio, o Senhor Jesus diz que vai acontecer também quando Jerusalém for invadida e destruída, o que aconteceu no ano 70, quando Tito, enraivecido com os judeus, mandou queimar toda a cidade e destruiu o templo. Então, quando Jesus proferiu essas palavras, a profanação do templo por Antíoco Epifânio já tinha ocorrido. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus disse, quando virdes isto acontecer, fujam para os montes. Ou seja, a profecia de Daniel que se cumpriu com Antíoco, o Senhor Jesus está dizendo que ela vai se cumprir de novo com Tito, o general romano que invadiu Jerusalém.
E essa é a prova bíblica que nós temos para entender que acontecerá uma terceira vez, que aparecerá novamente alguém que afrontará Deus daquela forma como aconteceu em 168 a.C. e depois novamente no ano 70 depois de Cristo. É por isso que nós podemos esperar um cumprimento maior da predição da abominação que causa desolação encontrada nesses textos. Este cumprimento final, nós entendemos, acontecerá no fim dos séculos e envolverá o anticristo, que nas palavras de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, exaltará a si mesmo contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Dessa forma, fica fácil ver que tanto Antíoco Epifânio quanto o general Tito foram tipos do anticristo, símbolos e sinais históricos que apontam para aquilo que a Bíblia fala a respeito dessa nova figura do anticristo que virá finalmente. Isso também comprova para nós que, embora deva haver um anticristo culminante no fim dos tempos, pode haver precursores ou antecipações do anticristo antes que ele apareça. Antíoco Epifânio é um exemplo, Tito é outro exemplo, Hitler é outro exemplo. Todos aqueles que perseguem os cristãos e abominam a questão religiosa do nome de Deus estão relacionados a essa figura. Jesus também descreve certos precursores do anticristo ao dizer aos seus discípulos, no mesmo sermão profético, ele diz no verso 23 e no verso 24, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, ou pseudo-cristoi, que é a palavra grega, e falsos profetas, pseudo-profetai, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estes, que virão não em nome de Deus e nem para servir a Deus, também realizarão milagres e sinais com o objetivo de enganar, ludibriar e afastar as pessoas do verdadeiro culto a Deus. O termo falsos cristos sugere que os enganadores que Jesus está retratando aqui, eles alegarão ser eles próprios o Cristo. Observe a descrição ainda mais vívida deles no verso 5 do mesmo capítulo, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E o detalhe acrescentado de que esses falsos cristos mostrarão grandes sinais e prodígios para levar o povo ao engano, parece antecipar a descrição de Paulo acerca do anticristo como aquele que virá com sinais e com prodígios de mentira, no versículo 9 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Através desses milagres espúrios, esses pseudo-cristos tentarão afastar mesmo os crentes verdadeiros do verdadeiro Cristo. Esse busto que eu coloquei aqui é o busto do general Tito, que destruiu Jerusalém no ano 70. E aí, as palavras de Jesus, elas sugerem que estes falsos cristos serão encontrados durante toda a era entre a sua primeira e segunda vindas, e nós podemos ver, na verdade sem muita dificuldade, encontrar exemplos de tais impostores no mundo de hoje, uma vez que estes homens alegam ser Cristos. Eu inverti a ordem aqui, mas aqui tem dois exemplos contemporâneos de pessoas que se autodeclararam Cristo. Um é bem brasileiro, é o Henri Cristi, é contemporâneo nosso, está vivo ainda aqui no Brasil, e sai por aí dizendo que ele é Jesus Cristo. E o outro é o ex-presbiteriano Reverendo Moon, lá da Coreia. Reverendo Moon foi perseguido na época em que o Japão invadiu a Coreia. Houve muita perseguição na Coreia no início do século XX. Muitos pastores e membros de igrejas foram maltratados e perseguidos com tenacidade.
Então, um dos que foi perseguido e sofreu muito foi o reverendo Moon. Depois do sofrimento, ele passou a alegar que ele era o Senhor do segundo advento, ou seja, ele era o Cristo prometido das Escrituras. E ele dizia que ele podia chamar a si mesmo de Cristo porque os sofrimentos que ele sofreu na prisão, quando ele foi torturado, eram maiores que o sofrimento de Cristo. E ele disse o seguinte: Cristo sofreu apenas na cruz. Eu sofri vários anos numa prisão na Coreia. Então o meu sofrimento foi maior que o de Jesus. Eu sou mais Cristo do que ele. E esse camarada andou até aqui pelo Brasil, pagando o congresso para vários pastores, para que esses pastores o reconhecessem. E inclusive alguns presbiterianos foram convidados para participar dos congressos que ele realizava no Chile, na Argentina. Ele pagava as passagens e alguns inadvertidamente acabaram indo. E quando chegaram lá, viram que era um culto para adorar o reverendo Moon e tiveram que se explicar perante as igrejas brasileiras porque aceitaram ir lá. São exemplos contemporâneos de pessoas que se autodeclaram Cristo e saem por aí dizendo que o são. O que diz os outros escritores bíblicos? Por exemplo, João. O termo anticristo, ele é encontrado apenas nas epístolas de João, 1 João, capítulo 2, versículo 18 a 22. Eu coloquei aqui um livro do Nietzsche, eu não conheço o conteúdo dele, ele fala sobre o anticristo, mas me chamou muito a atenção que a editora brasileira que publicou o livro colocou a capa, uma cruz de cabeça para baixo, o anticristo. João então usa o termo anticristos e anticristo nos seus escritos, mostrando para nós que o anticristo ele é um substituto e também um adversário de Cristo. Ele é ao mesmo tempo um rival, alguém que queira assumir o lugar que era de Cristo, e um opositor, alguém que procura denegrir o evangelho e a pessoa, a obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que em 1 João capítulo 2, verso 18 e 22, João diz claramente que todo aquele que nega a encarnação de Cristo, ou que Jesus Cristo veio em carne, esse é o anticristo, esse faz parte desse grupo. E ele também diz mais: aqueles que negam a encarnação de Cristo e aqueles que ultrapassam, aqueles que saem de dentro dos limites daquilo que está revelado nas Escrituras, podem ser contados por nós entre aqueles que são anticristo. Nesse sentido, anticristo significa um Cristo substituto no lugar daquele que o Novo Testamento apresenta, que é Jesus Cristo. Também como um adversário declarado de Cristo, pois Paulo diz, e João também diz, que ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele é um rival e um oponente ao mesmo tempo. 1 João capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, o termo anticristo é utilizado num sentido impessoal. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Deixa eu corrigir, aqui no meu texto ficou sem o acento. Todo que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Observe que João diz que o anticristo vem, mas que ele também já está no mundo. Nós cremos que há uma pessoa que no final vai se revelar como o grande anticristo, mas que desde já e durante esse tempo que nós vivemos, há muitos anticristos espalhados pelo mundo fora, tentando enganar as pessoas. Lembra que quando João escreveu a sua primeira epístola, ele estava combatendo uma heresia chamada docetismo. O docetismo, a palavra docético significa imagem, aparência.
Eles diziam o seguinte, que Deus jamais se encarnou ou se encarnaria numa pessoa, numa matéria. Que, portanto, Jesus Cristo é no máximo uma aparência, uma imagem de Deus. João diz, olha, eu apalpei Cristo, eu contemplei Cristo. A palavra contemplar é mais forte que a palavra ver simplesmente. Porque contemplar envolve você ver por muito tempo. Se você vai na internet, tem vários vídeos no YouTube de pessoas que falam de fantasmas, de aparições. E é interessante que esses vídeos, eles sempre mostram esses fantasmas, essas aparições em microsegundos. Uma sombra, um vento que sopra, uma imagem num vidro, um vulto correndo na escuridão, mas que é tudo muito rápido. Se Cristo fosse o que os docéticos disseram, seria assim. Mas João disse, olha, Cristo não foi assim, uma imagem, um vento, uma aparição. Eu contemplei, eu olhei para Ele por várias horas, por vários momentos. Eu coloquei as mãos nele, eu peguei no seu corpo, de modo que quando nós falamos de que Deus veio em carne, nós estamos falando de algo que é muito mais real do que simplesmente uma imagem, uma aparência, uma impressão de que Deus esteve entre nós. Se Cristo não tivesse assumido uma natureza humana genuína, com um corpo humano genuíno, então o homem não teria um verdadeiro mediador e nem poderia ser salvo. A encarnação de Cristo e a sua ressurreição são os pilares mais importantes da fé cristã, e aqueles que negam abraçaram o espírito do anticristo. João expressa o mesmo conceito de modo mais pessoal no capítulo 2, versículo 22, quando ele diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. E aqui ele coloca um artigo definido, mostrando que ele está falando de uma realidade muito mais clara e definida do que simplesmente um espírito, uma ideia que surge no meio das pessoas. O anticristo é considerado como uma pessoa, uma vez que o artigo definido foi usado junto com a palavra anticristo. E a heresia que denominada de anticristo é aquela que postula um abismo intransponível entre um Jesus meramente humano e um Cristo divino e docético, e por causa disso não humano. No mesmo sentido da passagem de 2 João, ele diz em 2 João versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam que Jesus veio em carne, assim é o enganador e o anticristo. E ele então nos alerta, versículo 18 do capítulo 2 de 1 João, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O anticristo vem, mas muitos anticristos já têm surgido preparando o caminho para ele. E João diz que nós devemos entender nisso o sinal de que a última hora está chegando. Lembrando que a última hora é a mesma coisa que os últimos dias. Nós estamos atravessando os últimos dias. Então João efetivamente esperava um anticristo pessoal no fim dos tempos, assim como a igreja primitiva esperava e nós esperamos hoje. Provavelmente ele estava familiarizado com o ensino de Paulo acerca do homem da iniquidade. Ele escreve bem depois de Paulo as suas cartas, o Apocalipse e o Evangelho. E 2 Tessalonicenses foi um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito. Ele também estava familiarizado com os escritos acerca do futuro oponente de Deus e de Cristo encontrado em Daniel e nas palavras do próprio Cristo no sermão de Mateus 24. Portanto, não é correto dar a impressão de que João não aguarda um anticristo futuro em nenhum sentido nessa passagem. João também vê vários anticristos
preparando o caminho para a chegada do anticristo. Dessa forma, nós podemos esperar continuar a encontrar pessoas e poderes do anticristo em cada era da igreja de Cristo, até o dia em que o Senhor Jesus Cristo chegar, e nós vamos observar daqui a pouco com mais detalhes que a chegada de Jesus é que põe fim definitivamente às ações malignas do anticristo e seus seguidores aqui na terra. Vamos dar uma olhada em Paulo com um pouco mais de atenção. O texto onde nós vemos Paulo tratando desse assunto é este que nós lemos, mas o parágrafo seguinte de 1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 7 até o 12. Eu li a primeira parte no começo, deixa eu ler a segunda parte agora. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Paulo está dizendo que a palavra do anticristo vai trazer prazer para aqueles que não têm prazer na palavra de Deus. Então Paulo alista para nós 6 questões que você precisa guardar na sua cabeça a respeito do anticristo. Primeiro, ele aparecerá na grande apostasia ou na grande rebelião. Observe como essas duas figuras, elas são vinculadas no verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque aquele dia, o dia do Senhor não virá, a volta do Senhor Jesus não virá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o que mostra para nós que a apostasia é quem vai trazer à luz do sol o anticristo. Segundo, vai ser uma pessoa, isso está claro aqui no verso 3, 4, 6 e 8. A descrição fornecida neste capítulo não pode se referir a nada além de uma pessoa definida. Observe, ele é denominado o homem da iniquidade, o filho da perdição, versículo 3. É dito que ele, essa pessoa, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, verso 4. Ele se assentará no santuário de Deus, verso 4. Ele não chegou ainda porque há algo ou há alguém que o está detendo, versículo 6, versículo 7, versículo 8. E é dito mais adiante que o Senhor Jesus o matará. Ele será morto com o sopro da sua boca, versículo 8. Embora Paulo diga que o mistério da iniquidade já opera, versículo 7, já opera no mundo, em seus dias, ele claramente prediz a vinda de um homem da iniquidade final, antes que Cristo venha de novo. Portanto, o que não está totalmente claro no ensino de João acerca do anticristo, fica límpido aqui, haverá um anticristo final, pessoal, antes que o Senhor chegue outra vez. Terceiro, Paulo diz que o homem da iniquidade, ele será adorado, ele será objeto de adoração. Ele não somente se oporá a tudo que se chama Deus, como também se colocará no lugar da adoração para ele mesmo receber o culto, como os imperadores romanos faziam.
a grande razão porque a igreja sofria perseguição do Império Romano é porque a igreja não aceitava de forma nenhuma se curvar em adoração diante do imperador. E a igreja dizia: Cristo é o Senhor. E a igreja dizia mais: Cristo é o único Senhor. Então, quando a igreja dizia que havia um Senhor acima de César, isso enfurecia o imperador romano, que colocava o seu aparato militar contra a igreja, e por causa disso a igreja permaneceu na ilegalidade, debaixo de perseguição, por quase 330 anos, no Império Romano. Então ele se colocará como objeto de adoração. Ele não só se oporá, como ele se colocará como um substituto para ser adorado no lugar de Deus. A expressão assentar-se no santuário de Deus, para nós que somos amilenistas, não aponta para a reconstrução do templo de Jerusalém, embora vários irmãos interpretem dessa forma. Nem sugerindo que o homem da iniquidade vai surgir dentro da igreja, como também alguns acham que vai ser um religioso que vai se colocar no lugar de Deus. Pelo contrário, o texto diz que ele se opõe a tudo que é objeto de culto. Ele virá de uma outra via, de uma via bem secular. Nós somos muito ingênuos quando achamos que pessoas que se declaram ateus ou sem religião não adoram nada ou ninguém. Elas adoram dinheiro, elas adoram a saúde, elas adoram os esportes, elas adoram a moda, elas adoram a fama, elas adoram o sucesso, elas adoram o poder, elas adoram o dinheiro e elas adoram a si mesmas. Então, dizem, por exemplo, que os shopping centers são as catedrais do século 20 e 21. E nós temos aqui o Flamboyant Shopping Center, que até cúpula ele tem, como as grandes catedrais da Idade Média e posterior. Pessoas vivem a sua religião ali, no domingo, a hora que abre até a hora que fecha. A religião do consumismo, a religião da adoração de si mesmo e de muitas outras coisas. Então, assentar-se no santuário de Deus é colocar-se sobre todo o conceito de culto. Provavelmente é melhor entender essa expressão, diz Anthony Huckman, como uma descrição apocalíptica da usurpação da honra e da adoração que deverá ser rendida unicamente a Deus. Ele se colocará no seu lugar. Herman Ridderbos, um comentarista bíblico, ele diz que assentar-se no templo é um atributo divino. Então, é usurpar-se para si a honra divina da adoração. A exigência, ou essa exigência do homem da iniquidade em ser adorado, envolverá a perseguição severa para o verdadeiro povo de Deus, que a rejeitará. Essa então será a grande tribulação, quando a igreja rejeitar adorar aquele que quer ser adorado no lugar de Deus. Assim como a igreja foi perseguida pelos imperadores quando ela disse que só Jesus Cristo era Senhor, ela será novamente perseguida pela mesma razão, e em muitos lugares ela é perseguida por essa razão, nos governos totalitários, por exemplo, onde o totalitarismo será colocado como a única opção, e a igreja, dizendo não, voltará para a ilegalidade. A igreja é verdadeira. Em outras palavras, a intensificação culminante da tribulação coincidirá com o aparecimento do homem da iniquidade. Quarto lugar, Paulo diz que o homem da iniquidade realizará milagres enganosos para sustentar o seu ensino falso, a fim de levar a sua causa adiante. Versículo 11 de 2 Tessalonicenses 2. Ele virá com milagres, sinais e maravilhas ilusórias. Versículo 9. Podemos observar nesse ponto que ele aparecerá como uma espécie de Cristo substituto ou rival, imitando inclusive os milagres de Jesus e dessa forma enganando a muitas pessoas. Estes sinais e prodígios têm sua origem no desejo de enganar e tem por trás a obra de Satanás. Lembra que o anticristo não é Satanás,
é um mensageiro e um servo dele. Versículo 9. E mais ainda, como Cristo foi um mestre, assim também ele será o homem da iniquidade, porque ele ensinará a sua verdade, que é mentira. Ele vai tentar ensinar a falsidade no lugar da verdade. Por essa razão, nós podemos ver na figura da oposição do homem a Deus na pessoa do anticristo. Este homem não é apenas um indivíduo preeminentemente ateu, mas nele a hostilidade humana a Deus chega a uma revelação escatológica e definitiva, clara e aberta. A figura do homem da iniquidade, ela é planejada claramente para ser a duplicação final e a escatológica do homem Jesus Cristo que foi enviado por Deus para destruir as obras de Satanás. Quinto, Paulo diz que ele só será revelado após ser removido o que ou quem o detém, versículo 6 e versículo 8, e essa é a parte mais difícil do ensino de Paulo, é tentar definir o que é este o que, ou quem é este quem aqui no texto. E durante o decorrer da história da igreja, muitas opções foram apresentadas. Primeiro, um grupo disse que o que e quem era o Império Romano e o imperador, dizendo que porque o Império Romano tinha leis bem organizadas, isso impedia a manifestação de qualquer poder opositor. Mas parece que não é isso que de fato acontece, uma vez que vários dos próprios imperadores romanos exigiam ser adorados eles mesmos. Um outro grupo, e dentro deste grupo está João Calvino, dizia que o que detém é a pregação do evangelho a todas as nações. Muitos pastores presbiterianos reformados entendem que este é o que o detém. Mas uma das dificuldades com essa posição é que ela sugere que está vindo um tempo durante o qual a proclamação do evangelho vai cessar. O que a Bíblia nos dá a entender é que mesmo durante a grande tribulação haverá pregação do evangelho. Outros ainda afirmam que a força impedidora é o poder do governo humano bem ordenado. E essa é a posição mais adotada pela maioria dos comentaristas. Mas essa posição também tem problemas, porque é que o homem da iniquidade, conforme descrito aqui, não é principalmente uma figura política a quem se poderia resistir pelo poder político, mas ele é um enganador em todas as áreas, especialmente nas questões religiosas. Uma interpretação mais recente, que ela é muito agradável, mas também tem os seus problemas, e que é defendida pelos dispensacionalistas em sua grande maioria, é que o que ou quem o detém é o próprio Espírito Santo. Huckman questiona essa posição, afirmando que ela envolve a eventualidade impossível de haver um tempo em que Deus seja afastado, versículo 7. Porque o versículo 7 diz que ele só aparecerá quando for removido, for retirado aquele que o detém. Os dispensacionalistas dizem que o Espírito Santo será retirado, porque uma vez que ele habita no coração da igreja, e a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, então essa é a retirada do Espírito Santo, é o arrebatamento. E Howard Marshall afirma que é o próprio Deus. Eu particularmente não vejo muita dificuldade em entender que seja o Espírito Santo, se o termo afastado puder ser entendido como deixar de agir para segurar e não ser empurrado para trás, porque o poder que está vindo é maior do que ele. Mas não é uma posição muito aceita no nosso meio. Hernandes Dias Lopes, comentando essa passagem, ele faz uma citação grande que eu gostaria de repetir aqui. Ele diz assim: a maioria dos estudiosos, entretanto, entende que algo é a lei e que o alguém é aquele que faz a lei se cumprir.
É por isso que o anticristo vai surgir no período da grande apostasia, ou seja, da grande rebelião, quando os homens não suportarão leis, normas, nem absolutos. Então eles facilmente se entregarão ao homem da ilegalidade, porque iniquidade também significa ilegalidade, o filho da perdição. Enquanto a lei e a ordem prevalecerem, o homem da iniquidade está impossibilitado de aparecer no cenário da história como o seu programa de injustiça, blasfêmia e perseguição sem precedentes. O apóstolo via no governo e seus administradores um freio para o mal. De outro lado, quando a estrutura básica da justiça desaparece, e quando os juízos falsos e as confissões fraudulentas se transformam na ordem do dia, então o cenário se acha preparado para a revelação do homem da iniquidade. Então, Hernandes Dias Lopes se une ao grupo que diz que algo e alguém é a lei e aqueles que as promulgam. E nós que estamos vivendo no pós-modernismo, que apregou exatamente que tudo é relativo, faz sentido a essa questão. No entanto, grande parte dos comentaristas, eu li pelo menos uns 8, eles dão opiniões e no final eles dizem, mas não é possível afirmarmos categoricamente nenhuma dessas posições. O que nós devemos fazer é ficar atentos e de vigia. E por último, ele será totalmente destruído por Cristo em sua segunda vinda. E essa é a palavra que traz alívio, alento. A chegada do Senhor Jesus é que põe fim às ações malignas do anticristo, do falso profeta e por conseguinte do próprio Satanás quando ele chegar. Versículo 8, Paulo diz, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E isso me fez lembrar, fez tudo errado aqui, espera aí. Travou. Faz comigo não. Só porque fica bacana. Travou, irmãos, não quer abrir, já era. Pode. Enquanto a Jordana, ele não quer abrir novamente. O texto diz, então, que o Senhor Jesus o destruirá pela manifestação da sua vinda. Em outras palavras, embora o surgimento do homem da iniquidade traga sofrimentos indizíveis para a igreja, o povo de Deus não tem nada a temer, uma vez que Cristo esmagará. Daí que a atmosfera predominante em que a igreja deve considerar o anticristo tem de ser mais otimista do que pessimista. A derrota do anticristo é o início da grande vitória da igreja no final. Então não dá para a gente definir qual que é a identidade do anticristo, mas podemos perceber o seu espírito. Volta nesse quadro aqui. Aumenta aí. Dá um enter, dá um enter. Enter. Isso, só para vocês verem, essa é a última cena de As Crônicas de Nárnia, o momento em que Aslan aparece e a feiticeira branca é derrotada. Olha que bacana isso aqui. Só ficou sem som. Mas essa é uma das cenas mais chocantes e bacanas desse filme, que eu até recomendo você assistir hoje à tarde com as crianças, vale a pena. Em que Aslan chega e, por fim, acaba o reinado da feiticeira branca em Nárnia.
C.S. Lewis estava pensando exatamente aqui na vitória de Cristo sobre o anticristo. É assim que vai ser. Ele vai perder, gente. Eu estava preparando os estudos sobre Apocalipse e encontrei uma charge norte-americana muito legal. 2 bispos estavam conversando e um falou para o outro assim: não gosto de ler Apocalipse. E o outro perguntou: por quê? É cheio de spoiler. É cheio de spoiler. Nós já sabemos o final, já contaram o final para nós. Quando o anticristo for derrotado, a sua derrota é o primeiro ato da vitória da igreja, no final. Vamos concluir. Então, assim como os outros sinais, este sinal, ele não nos capacita a marcar a data da volta de Cristo, como tem muita gente marcando por aí. Na aula que eu falei sobre a segunda vinda de Cristo, eu mostrei mais de 12 pessoas que marcaram a data de Jesus, e atualmente tem mais 2 aí que já marcaram a data de Jesus para daqui a alguns anos. E o último que eu li marcou a volta de Jesus para 2029. Vamos ver se a gente chega até lá, né? E segundo, enquanto ele não é revelado, o anticristo, assim como Jesus fala a respeito dos outros sinais, nós devemos ficar alertas, atentos a tudo que pode vir a acontecer por aí. Para a presença de forças, movimentos, líderes que agem como anticristos em nossos dias. O que é que você leva para casa? Deixa eu te dar 3 recadinhos. Primeiro, não seja ingênuo. Estude a palavra de Deus com mais atenção. Nós temos muitas pessoas que ingenuamente dão ouvidos a qualquer coisa que aparece por aí, sem qualquer julgamento, sem qualquer critério. Abra o WhatsApp, inclusive os grupos da nossa igreja, e você vai ver quanta coisa é compartilhada nos nossos grupos, com erros teológicos, doutrinários chocantes, e a gente diz: que lindo, que bonito, porque tem uma musiquinha, porque tem uma imagem, mas o que está escrito, o que está falado ali, vai de encontro ao que nós ensinamos aqui, com base nas Escrituras Sagradas. Se a gente faz isso com um WhatsAppzinho, a hora que aparecer alguém com uma conversa bem mais convincente, como é que vai ser? Então, conheça, leia, medite, estude a Bíblia Sagrada, use o aparato que a igreja te oferece para fazer, participe ativamente da vida comunitária da sua igreja. Uma das coisas que eu achei absurdas na argumentação dos juízes e dos advogados que fizeram cair a liminar de que o culto religioso ele é essencial, é de que não, qualquer pessoa vai viver a sua religião em casa, não atrapalha em nada. Ignorando completamente tudo que a Bíblia ensina sobre o caráter comunitário da igreja como corpo de Cristo. Essa argumentação, ela é falaciosa, ela é antibíblica, e quem a fez ou não lê a Bíblia ou não sabe nada a respeito dela. E são as pessoas que estão julgando as causas aí nos tribunais. Terceiro, ame a Cristo. E cuidado com os amores sedutores da carne, do mundo e do diabo, que todos os dias nos são oferecidos na televisão, no trabalho, nas conversas, nas falsas amizades que sempre estão diante dos nossos olhos. Que Deus proteja a sua igreja e que a nossa fé seja muito mais firme para que possa suportar ou para que possa preparar a próxima geração para que sejam crentes verdadeiros e não se deixem levar pela sedução que o anticristo e os seus seguidores vão oferecer como solução para os problemas